Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Te convido a tomar sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 12. Antes de Salmos, nós temos Jó, e é para lá que nós vamos, no capítulo 12, do verso 7 ao verso 11. Jó 12, do 7 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Mas pergunta agora às alimárias. Para quem não sabe, alimárias quer dizer animais irracionais. E também pessoas rudes, pessoas grossas. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará. Pergunte às aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá. Até os peixes do mar te contarão. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de todo ser vivente, e o espírito de todo o gênero humano. Eu quero chamar sua atenção para o verso 10. Na sua mão, ou seja, na mão de Deus, está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Eu tinha dito até o 11, mas apenas até o 10. Nós vamos ficar por aqui com essa palavra do Senhor. Vamos orar a Deus então, agradecendo ao Senhor pela palavra e por aquilo que Ele vai nos revelar nesse momento. Querido Deus, querido Pai, graças por Tua palavra, que é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e por tudo aquilo que o Senhor tem para nós através dessa palavra, Pai. Pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, o entendimento, a sabedoria. E não queremos apenas compreender a Tua palavra, mas queremos obedecê-la, colocando-a em prática todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Infeliz daquele que espera um mundo melhor aqui na terra. A cada ano novo que inicia, temos um hábito de dizer: não, vamos crer que esse ano o mundo vai melhorar, as coisas vão melhorar, o mundo vai ficar melhor. Mas isso é uma ilusão. Nós estamos vendo que um novo vírus que causa infecções respiratórias está se espalhando na China. E sempre incrível, sempre parte da China, daquele lugar. Parece que o terror está de volta, o terror da Covid-19. Um novo vírus já se espalhando. Notícia dessa semana do G1, do Globo. E incrível. Sabe qual é o país menos cristão do mundo? Adivinha? A China. Agora, há uma epidemia silenciosa muito maior que essa. Uma epidemia chamada suicídio, que tem aumentado assustadoramente, tem ganhado proporções globais. Segundo a OMS, acontece um caso de suicídio no mundo a cada 40 segundos.
A cada 1 minuto, menos de 1 minuto, tem gente se matando ao redor do mundo. E no Brasil, segundo a OMS, são 38 casos por dia. Todos os dias, 38 brasileiros põem fim à sua vida. Por causa de quê? O sentido da vida. A necessidade do conhecimento do sentido da vida e a busca pelo sentido da vida tem intrigado as pessoas há milhões de anos, por milhares de anos. Porque normalmente uma pessoa busca entender o sentido da vida começando pelo ponto errado, o ponto de partida errado, começando pelo próprio eu e não por Deus. E se alguém quiser entender o sentido da vida, tem que partir de Deus, tem que começar, o ponto de partida tem que ser Deus. Deus é o começo de tudo, Deus é o fim de todas as coisas. Ele é o princípio e o fim de tudo. E as pessoas querem entender começando pelo próprio eu. Todo ser humano precisa de autoestima, todo ser humano precisa ser amado, todo ser humano precisa ser compreendido, todo ser humano precisa ser valorizado. E ele quer entender o sentido da vida. E o que dizem as tradições humanas? O que é que dizem os melhores escritores do mundo? O que é que dizem os livros considerados best-sellers do mundo? Porque a pessoa em busca do sentido da vida, ela mergulha na literatura. Ela quer uma resposta, ela precisa de uma resposta. Então ela vai para as literaturas. Por que eu fui colocado nesse mundo? Por que eu estou aqui? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde que eu vou? O que eu quero ser? O que eu deveria fazer da minha vida? Quais são os meus objetivos para o futuro? Quais são os meus sonhos? Quais são as minhas ambições? São perguntas que vão fluindo na mente do ser humano e ele quer uma resposta. Sabe qual é a resposta que eles encontram? Volte-se para si mesmo. Olhe para dentro de si e você vai descobrir tudo que você está precisando. Essa é a resposta que eles encontram nos livros mais famosos, nos cursos, nos filmes, nos seminários de autoajuda. A resposta que eles encontram é essa: olhe para si, olhe para dentro de si mesmo. Ao contrário de tudo isso, a Bíblia diz, está dizendo para nós, no texto que você acabou de ler comigo, que a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. Ele está dizendo, por isso eu chamei sua atenção para o verso 10. Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. O espírito de todo o gênero humano está na mão de Deus. O homem jamais vai descobrir o sentido da vida partindo de si mesmo, olhando para dentro de si, olhando para si mesmo, concentrando-se em si mesmo. Jamais vai descobrir o sentido da vida se ele não partir de Deus, se não olhar para Deus, se não buscar a Deus. Queridos, cada um de nós nasceu com um propósito de Deus. Você nasceu por um propósito de Deus.
E cada um de nós nasceu para cumprir o propósito de Deus. Você nasceu para cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Ninguém está aqui sem que Deus tenha um propósito. A Bíblia diz, em Atos capítulo 17, verso 28, nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos, em Deus. Então a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele que mantém todas as criaturas com vida. É nele que nós existimos, é nele que nós vivemos, é nele que nós nos movemos. E essa expressão na mão de Deus significa que Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Quando você diz está na mão de Deus, você está dizendo Deus tem o controle total de tudo, sobre toda a criatura, sobre todo o fôlego da humanidade. Está tudo na mão dele. Cada um dos nossos dias na mão dele. Cada minuto da nossa vida, cada dia da nossa vida, na mão dele. Ele tem o controle absoluto, total de tudo. Quando Deus diz, fora de mim não existe vida. Quando Deus diz, não sai de mim porque você vai morrer, fica em mim porque sem mim não existe vida. Deus está sendo mal por isso? Claro que não. Deus está desejando que alguém morra, que alguém vá para o inferno? Claro que não, Ele está avisando, não saia de mim, porque sem mim não tem vida. Em primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 12, a Bíblia diz, aquele que tem um filho, tem a vida. Aquele, porém, que não tem o filho, não tem a vida. Ou seja, sem Jesus Cristo, não existe vida. Para que eu vou adorar outro? Para que eu vou buscar outro? Para que eu vou invocar outro? Para que eu vou cantar para outro? Se só existe vida em Jesus. Aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho não tem a vida. E aqui está o problema do judaísmo. O judaísmo ama a Torá, a Bíblia do Antigo Testamento. O judaísmo se esforça para cumprir as leis, mas a Bíblia diz que depois da queda é impossível qualquer um cumprir todas as leis. É impossível ao homem cumprir as leis. Em Eclesiastes capítulo 7, verso 20, a Bíblia diz, não há um justo sequer, não há nenhum que não peque. Então o judaísmo ama a Deus, ama a palavra de Deus do Antigo Testamento, a Torá, mas não tem Jesus. Eles negam o Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E aqui está o problema. Jesus veio para libertar o homem de todas as amarras da lei. Não veio abolir a lei, veio cumprir, e cumpriu a lei cabalmente. A lei que o homem não podia cumprir, não pode cumprir, Jesus cumpriu cabalmente, para nos livrar de todas as amarras, todas as dificuldades da lei. Por isso ele diz em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele veio para nos livrar, e somos livres pela graça dele, pela misericórdia dele, pela cruz e pelo sangue, nós ficamos livres. Eu gosto de uma comparação que fazem da água de um aquário e o peixinho com Deus. Se a água do aquário pudesse falar alguma coisa,
ela diria ao peixe: não saia de mim. E a água dizendo ao peixe: não saia de mim, senão você vai morrer. A água estaria sendo mal com o peixe? Estaria desejando a morte para ele? De maneira alguma. Estaria avisando: não sai de mim, porque fora de mim você não vai viver, não tem vida. Assim Deus diz em sua palavra para nós: não saia de mim, senão você vai morrer. E por que olhar para si mesmo não funciona? Por que o fato do homem olhar para dentro de si, ele não vai descobrir? Talvez alguém já tenha tentado, talvez eu esteja falando com alguém que já tenha tentado isso e não deu certo, não funcionou. Por que olhar para si, jamais a pessoa vai descobrir o sentido da vida? Porque você não criou a si mesmo. Não foi você que se criou. Então como é que você poderia dizer para você por que você foi criado se você não se criou? Eu, quando me vi perdido no centro de Jerusalém, me perdi do grupo em que estava, pensei: se eu sair daqui, não vou chegar a lugar nenhum. Estava bem no centro, numa muvuca de pessoas, de gente de todo lado do mundo, toda parte do mundo. Eu sem falar outras línguas. Pensei: se eu sair daqui, não vou chegar a lugar nenhum. Se eu ficar apavorado, não vai resolver nada. Só me restava uma coisa: Deus. Foi então quando eu sentei-me, comecei a orar. E depois de mais ou menos 1 hora, 2 irmãos chegaram. Eles já estavam, o grupo já estava lá na frente. Então eles ficaram parados, quando perceberam a minha falta. Então eles pararam lá e 2 irmãos fizeram todo o percurso de volta até chegar onde eu estava. Há certas situações que você tem que partir de Deus, não tem outra saída. Tem que começar por Deus. Ninguém vai entender o sentido da vida, o propósito da vida, se não partir de Deus. Você só existe porque Deus deseja que você existe. Amém? Você só existe porque Deus deseja. Glória a Deus. Você foi feito por Deus e para Deus. Diga: eu fui feito por Deus e para Deus. Enquanto o ser humano não compreende isso, que ele foi feito por Deus e que ele foi feito para Deus, enquanto ele não entende isso, a vida dele não tem sentido, ele não encontra uma razão, ele não encontra o propósito da vida em lugar nenhum. Somente em Deus nós descobrimos a nossa origem, somente em Deus nós descobrimos a nossa identidade. Somente em Deus nós descobrimos o quanto nós significamos, quanto eu significo. Somente em Deus eu vou descobrir o propósito da minha vida. Somente em Deus eu vou descobrir a importância da minha vida, o valor e o meu destino. Muita gente tenta usar a Deus para suas autorrealizações, enquanto que deveriam fazer o contrário. Tentar usar a Deus para suas autorrealizações é um barco furado. Muitos pensam que Deus pode ser o seu gênio particular, que possa realizar todos os seus desejos, todos os seus sonhos egoístas. E muitos até ficam com Deus, até permanecem com Deus por um período, até descobrirem que Deus não é um gênio particular dele, e aí saem fora.
Viver significa deixar Deus nos usar. E não o contrário. Deixar Deus usar você, deixar Deus usar tua vida para os propósitos dele. E não eu achar que eu posso usar Deus para realizar os meus propósitos. Não, viver é você deixar Deus realizar os propósitos dele na tua vida. Diga graças a Deus. Queridos, uma das notícias mais maravilhosas da Bíblia é essa, que nós fomos criados para sermos eternos. Você foi criado para ser eterno. Você foi criado para a eternidade. Está escrito em Eclesiastes, o livro de Salomão, Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem. Deus cravou no coração do homem a eternidade. Fez você e eu para sermos eternos. Isso está dizendo que a vida nossa aqui na terra é apenas um ensaio para a verdadeira vida que vem depois. A tua vida aqui na terra é uma preparação que vem antes da verdadeira vida, a vida na eternidade. É um ensaio, um treinamento para aquilo que virá. Nós passaremos muito mais tempo lá do outro lado da morte do que passamos aqui. Aqui nós passamos o quê? 100 anos, no máximo. A maioria nem chega a 100 anos. Nós passaremos muito mais tempo lá. Ele colocou a eternidade no teu coração. É o que a palavra de Deus está dizendo para nós. E o apóstolo Paulo também confirma isso, quando ele diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1: sabemos que se a nossa casa terrestre, essa casa terrestre, se desfazer, sabemos que se essa nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos. Veja, quando ele fala dessa casa terrena, ele compara a um tabernáculo, a uma tenda. Então, se essa casa terrena, se essa tenda se desfizer, nós temos da parte de Deus o edifício. Aí quando ele fala da casa celestial, da casa eterna, ele compara com um edifício, que é infinitamente maior e infinitamente melhor do que uma tenda, do que uma cabana. Essa comparação. Então, se essa nossa casa terrestre, desse tabernáculo, dessa tenda, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas ela é eterna nos céus. Ou seja, a terra só é um lugar de preparação para a eternidade. A terra é um vestibular para a eternidade. Louvado seja Deus. Todo ser humano precisa entender isso, queridos. Precisa entender isso. Antes do jogo de futebol, o que o treinador faz? Antes da partida, ele faz um treinamento coletivo. Um treino coletivo para uma preparação para o jogo. Assim é a nossa vida aqui, é um treino coletivo para o próximo ponto, a eternidade. Aqui entra Ageu 2:9. Ageu 2:9 diz: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira.
O melhor está por vir. Amém? Diga comigo, o melhor está por vir. Glória a Deus. Um dia, o coração para de bater. É o fim do nosso corpo. O espírito vive sem o corpo, mas o corpo não vive sem o espírito. Um dia eles vão separar. É o fim do nosso tempo na terra, é o fim do nosso corpo. O espírito segue. Essa semana, quando caiu aquele avião lá em Ubatuba, eu estava vendo o noticiário, alguém escreveu assim, falando a respeito de que o piloto morreu, mas a família se salvou. Então alguém, certamente uma pessoa cristã, escreveu assim: glória a Deus, Deus tem planos para essa família. Mas o ímpio, já para rebater, escreveu em seguida: uai, Deus tinha plano só para a família e para o piloto. Deus não tinha plano para o piloto, não? Tipo, querendo acusar Deus. Por que Deus salvou um e não salvou o outro? E a pessoa sabiamente respondeu, dizendo: filho, chegou o tempo do piloto, venceu o prazo dele na terra. O tempo de Deus para ele terminou. Assim como terminará para cada um de nós um dia. Nosso corpo terreno é apenas a residência temporária do nosso espírito. Por isso Paulo compara com uma cabana. Uma cabana não é algo duradouro. Uma cabana é uma residência temporária. Um tabernáculo. Um dia os dois vão separar. Segundo aos Coríntios, eu li o verso 1 do capítulo 5. Agora eu vou ler o 2, que diz assim: por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Enquanto estamos nesse tabernáculo, nessa tenda, nós gememos. Quem é que não tem dores? Quanto remédio para dores a gente consome? Todo mundo tem uma dor, só muda o local. Um diz: rapaz, dói demais as minhas pernas. Outro: dói muito as minhas costas. Dói aqui, dói a cabeça. Enquanto estivermos nesse tabernáculo, nós gememos, aspirando, desejando a nossa habitação celestial. É o que a palavra de Deus está dizendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitos dizem: pastor, quanta dor que eu tenho. Já orei, já ungi, já expulsei. Não, não adianta expulsar, não é o diabo. Não é o diabo. Estamos vivendo no tabernáculo. E a Bíblia está dizendo: enquanto vivemos nesse tabernáculo, nós gememos, aspirando a nova habitação celestial. E a Bíblia diz que lá, Apocalipse 21, verso 4, diz que lá Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá mais morte, nem luto, nem pranto e nem dor. Aleluia! É por isso que gememos, aspirando ir para lá, desejando muito ir para lá, porque lá o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e lá não haverá mais morte, nem luto, nem pranto e nem dor. Diga graças a Deus. Amém, querido? Aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Agora, se a vida aqui oferece muitas opções, e você sabe que a vida terrena oferece muitas opções, na eternidade o contrário, só tem duas opções: ou céu
ou inferno. A mente humana criou um lugar chamado purgatório. Isso não está na Bíblia. Isso é cabeça do homem. Que existe um lugar que você até pode morrer em pecado. Aí você vai para esse lugar e você tem uma segunda chance, tem outra chance lá. Tem um plano B, não existe. A Bíblia só fala do céu e do inferno. Aqui na terra tem muitas opções. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus, aqui na terra, determinará o nosso relacionamento com Deus na eternidade. As nossas ações aqui, nossas atitudes aqui. Quem aceita Jesus Cristo como seu único Senhor, absoluto Senhor, quem aceita Jesus Cristo com seu amor, quem aceita Jesus com seu perdão, quem aceita Jesus com a sua oferta de salvação eterna, tem a vida eterna. Se não aceita, estará eternamente separado de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, conhecido de todos nós. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Apocalipse 1,18, o Senhor Jesus diz: eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, eu posso abrir a morte ou fechar a morte para você. Eu posso abrir o inferno ou fechar o inferno para você. Eu estive morto, mas estou vivo e tenho as chaves da morte e do inferno. A vida aqui nos oferece muitas opções. A vida na eternidade, somente duas: ou o céu ou o inferno. E o céu é somente através de Cristo Jesus. Há um teólogo muito famoso chamado C.S. Lewis. Ele costuma dizer: existem dois tipos de pessoas. Aquele tipo de pessoa que diz a Deus assim: Deus, seja feita a tua vontade. E outro tipo é aquele tipo de pessoa para quem Deus diz: tudo bem, você quer assim? Então faça do seu jeito. Que Deus nos ajude. Amém, queridos? Que Deus nos ajude. Tragicamente, tristemente, muitos terão que suportar a eternidade sem Deus, porque escolheram deliberadamente, escolheram viver sem Deus aqui na terra. Terão que enfrentar a eternidade sem Deus. E quando uma pessoa entende isso, quando uma pessoa entende essas coisas, a vida dela aqui se torna diferente. Quando a pessoa compreende isso, a vida dela na terra se torna muito diferente. Ela passa a viver de uma forma diferente. Ela tem um novo panorama de como tratar cada relacionamento. Uma nova perspectiva de como tratar cada tarefa, cada situação, cada circunstância. Uma nova perspectiva de como tratar cada meta, cada uma das suas atividades, cada problema que enfrenta na vida. Coisas que antes pareciam para ela tão importantes, mas agora se tornam banais. Coisas que antes ela valorizava tanto, mas quando ela passa a compreender essas coisas, coisas que antes eram tão importantes se tornam insignificantes. Antes valorizava-se a fama,
Antes valorizava-se a riqueza, valorizava-se realizações, prazeres. Agora não. Agora você utiliza o seu dinheiro com mais sabedoria. Agora você valoriza relacionamentos, pessoas. Você valoriza o seu tempo, você utiliza o seu tempo com mais sabedoria. Filipenses, Paulo diz no capítulo 3, do verso 8: sim, deveras eu considero todas as coisas como perda, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Quem está falando? Um homem rico. Paulo era um homem de família rica. Mas ele diz que diante da sublimidade de conhecer a Cristo Jesus, o que é algo sublime? Algo sublime é algo divino, é algo supremo, absoluto. Diante dessa sublimidade que é conhecer Jesus, eu considero todas as coisas como refúgio, como lixo. É quando a pessoa entende essas coisas. Aquilo que antes para ela era tão precioso, aquilo que antes ela valorizava tanto, agora se tornam banais. Não que a gente vai desprezar as coisas que Deus tem nos dado, não é isso. Que vamos rejeitar, ou vamos tratar mal, ou vamos esbanjar as coisas que Deus nos deu, os bens que Deus colocou em nossas mãos, não é isso. Mas isso não é mais prioridade. Isso não é mais o que de mais valoroso nós temos. É a vida eterna. Paulo era um homem rico. E está dizendo, eu considero tudo como refúgio. Todas as coisas, perdi tudo por amor a Cristo Jesus. É pecado ser rico? Não. É pecado ter dinheiro? Não. É pecado desfrutar do dinheiro? Não. A Bíblia diz que o maior mal do mundo, a raiz de todos os males, é o apego ao dinheiro, é o amor ao dinheiro. É isso que faz toda a diferença, queridos. A morte não é o fim, o túmulo não é o fim, tudo não acaba na morte. Paulo diz ainda em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo Jesus se restringe apenas a essa vida terrena, então nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Por isso que tem consequências eternas todas as coisas que nós fazemos aqui enquanto vivemos nessa terra. Todas as tuas ações, todas as suas atitudes, elas têm consequências eternas. Por isso Jesus disse: vigiai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tudo tem consequência, tudo que nós fazemos. Para que uma pessoa desfrutar o máximo dessa vida, para uma pessoa aproveitar bem essa vida, mas desfrutar mesmo, ela tem que ter sempre na sua mente a visão da eternidade. Ela tem que ter sempre no seu coração o valor da eternidade, o valor que a eternidade representa. Por exemplo, eu fiquei muito chateado essa semana com algo que aconteceu, algo que estragou, uma coisa material que estragou, e eu fiquei, e estava começando a ficar muito chateado mesmo
quando Deus falou comigo, dizendo: você está olhando para aquilo que é perecível. Você está olhando para aquilo que é passageiro, para aquilo que é visível. Você esqueceu da palavra que devemos atentar para as coisas que são invisíveis e não para as coisas que são visíveis? Porque as coisas que são visíveis são temporais, ou seja, são passageiras, mas as coisas invisíveis, elas são eternas. E essa palavra então me trouxe alívio, essa palavra me trouxe paz. Eu falei: meu Deus, eu estou olhando para uma coisa material, que é passageiro, que estraga. Quando os discípulos chamaram a atenção de Jesus para as belas construções, dizendo: Senhor, olha que construções maravilhosas, que templo maravilhoso, que prédios maravilhosos. Jesus disse: vocês estão admirados com tudo isso? Saibam que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Então, queridos, se qualquer ser humano, eu, você, quem quiser desfrutar bem dessa vida aqui na terra, tem que ter sempre em mente a eternidade. E tem que ter sempre no seu coração o valor da eternidade. Aí sim, a pessoa vai viver muito bem aqui, vai ser feliz aqui na terra. Paulo diz ainda em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 4 e no verso 18, está escrito claramente: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ou seja, o mundo invisível é mais real, o mundo invisível é mais importante do que esse que está se desvanecendo cada dia. Está tudo se desvanecendo aqui, vai tudo se deteriorando, vai tudo se estragando. O mundo invisível é mais importante, é mais valorizado, tem mais sentido do que qualquer outra coisa. E como será a eternidade com Deus? É uma boa pergunta, porque o nosso cérebro jamais alcançará isso, jamais entenderemos, não tem como. É grandioso demais. Foi daí que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que é que Deus tem reservado, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam de todo o coração. Amém. O meu desejo, a minha oração, eu creio que você entendeu todas essas coisas, que você terá sempre na sua mente a eternidade, você terá sempre no teu coração o valor da eternidade, a importância da eternidade, que você não estará com os teus olhos apenas nas coisas visíveis, porque elas são temporais, mas você estará sempre com os teus olhos nas coisas invisíveis, espirituais, na eternidade, porque elas são para toda a eternidade. Amém. E que você e toda a sua família possa ir para o céu, em nome de Jesus. Amém? Right? Então vamos orar. Deus bendito, Deus maravilhoso, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos por tudo e nos colocamos de pé, firmes no Senhor, para vermos grandes coisas que o Senhor vai fazer diante dos nossos olhos, pela fé, pela tua graça, porque as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para o Senhor.
O Senhor pode todas as coisas, e tudo é possível ao que crê. O Senhor diz a sua palavra: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te assombres, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E nessas promessas do Senhor que nós nos firmamos nesta manhã, nas palavras do Senhor, crendo que nessa batalha não teremos que pelejar, estaremos de pé e veremos a salvação do Senhor para conosco. O Senhor disse que no mundo teríamos aflições, mas que não nos desanimássemos, porque o Senhor venceu o mundo. Sabemos, ó Deus, que as aflições desse tempo presente não são nada comparadas com a glória que o Senhor tem reservada para nós, com a glória que há de ser revelada a cada um de nós que cremos no Senhor, que amamos o Senhor, que aceitamos o Senhor e o seu perdão e a sua oferta de amor e a sua oferta de salvação eterna. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que estamos aqui por um propósito do Senhor, estamos vivendo aqui pela vontade do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque fomos criados pelo Senhor e para o Senhor, e queremos cumprir os propósitos do Senhor, para os quais o Senhor nos colocou aqui nesse mundo. Queremos ser sóbrios todo instante, vigilantes, oh Deus querido, para que no final possamos declarar, como o apóstolo Paulo declarou: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Graças pela fé, pelo dom maravilhoso da fé que o Senhor plantou em nossos corações. Graças pela eternidade que o Senhor plantou em nossos corações. Por isso o homem, o ser humano, não se conforma com a morte. Embora sabemos que todos um dia iremos morrer, mas a morte é sempre vista como algo anormal. Porque o Senhor não plantou morte no nosso coração, o Senhor plantou a vida eterna. O Senhor treinou o nosso coração para a vida eterna. Nós te adoramos, Cordeiro Santo. Tu és o princípio e o fim de todas as coisas. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Fica conosco, nós te amamos, Jesus. Graças te damos, ó Pai, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Coloquemos-nos de pé. Quero orar agora por tua família e liberar uma palavra profética nesse final do culto, pedindo, Deus, te louvo por cada vida, por cada família aqui representada. Coloco diante do teu altar aqueles que não vieram também. Oro, Pai, e abençoa todos os dizimistas e ofertantes fiéis. Oro, Pai, e abençoa aqueles que estão passando por lutas na área da saúde, que estão com dores, com tratamentos, com cirurgias. Peço, Deus, a tua bênção, o teu bálsamo, a tua cura completa, emocional, física, espiritual, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e para sempre. Amém. Amém.